Fala tropa, beleza? Aqui quem fala é o Voz de Dragão e hoje, rapaziada, mais um aplicativo. E se eu estiver falando baixo, rapaziada, é que eu tô passando mal, mano. Tô com uma tontura de rede, sabe? Quando você levanta rápido, sente aquela tontura. Então, rapaziada, tô aqui num aplicativo aqui do Elnick, rapaziada. Infelizmente eu não vou poder deixar o canal na descrição, pois tá bugando no celular, velho. Quando eu vou ver lá, eu vou ver os likes e tudo, vou ver lá na descrição os links de canal, vídeo, some. Eu vou tentar de download que eu não tentei ainda. Rapaziada, primeiramente você tem que, eu acho que você tem que clicar aqui, ó. É o nick, você tem que clicar lá em cima, não. E rapaziada, quando você entrar no aplicativo, vai falar isso, ativar o aplicativo. Clica em sim, depois você clica aqui e digita seu nick. Meu nick é Load Kleber. Nick ou ID, tanto faz, eu vou colocar o meu nick mesmo. Load, dois espaços, Kleber 4. Beleza, né? Confirmar nick ou ID, aí ó. Pronto. Daí você vai marcar qual dispositivo você joga. Eu jogo no Android. Aqui você vai ter que escolher uma sensibilidade. Bom, eu sempre escolho a 3000X. Porque essas duas últimas aqui, não ligo, eu tô rouco, viu, galera? Essas duas aí não passam da cabeça e as outras nem da capa. Essa aqui é a única que deu certo, né, mano? Aí você aumenta até aqui, ó. Até aí na onde eu marquei. Na verdade, aumenta tudo. Sensibilidade alta para celulares fracos. Sensibilidade de emulador, sensibilidade de iPhone. Marca os dois, porque é bem melhor. Se marcar só sensibilidade de iPhone ou de emulador, você não vai dar tanto capa assim, né? Rodar Free Fire liso, agora na nova atualização do Free Fire. Movimentação Pro Player, você vai chegar até aqui, ó. Ou até aqui, sei lá, você escolhe. Eu aconselho você chegar até aqui, ó. Quase no final. Mas vocês que sabem. Aí clica em entrar rápido no Free Fire, meio travar total da cabeça. Bom, isso não vai travar, se só dá um tiro um capa. Claro que o aplicativo não é milagroso também. Clique em puxar rápido, tiro das armas altas, aumenta, velocidade da movimentação, aumenta, reduzir o uso da bateria do Free Fire. Pode ser que ele reduza, né? Mas o meu reduziu. Tava jogando, mano, eu tirei, tava 100%, fui direto no Free Fire. Quando eu fui ver, tava 100. Quando fui ver, tava 98, eu acho. É, 98. De que às vezes economiza bateria, às vezes não, né? E... tá. Mega Sense, Super Capa 990X, colorir 10% Free Fire, subir mais rápido, né? DPI alta, o cara escreveu errado, eu acho que é alta, com L. Aí aumenta, Mega Sense, famoso 2K, 2K não. Aí você não precisa marcar o famoso 2K não, é o famoso 3K. Clique em pulo alto, mira não grudar no peito, aumentar sensibilidade 90%, anti-hackers na partida, super capa 75%, movimentação mais ligeira, bugadão fácil, 99 capa, bugadão, ultra sense, capa fácil. Aí dar capa estilo emulador, entrar rápido no avião, menos lag no Free Fire, mira não passando da cabeça, aumentar HS, diminuir o tempo do toque. Isso aqui não funciona, viu galera? Eu tentei, mas não funciona. Não, funciona assim, tô brincando. Jogar sem lesões com os apps, diminuir ping. Esse daqui não funciona tão assim, mas se tiver sorte vai funcionar. Velocidade cursor, aumenta.
travar na cabeça. Isso daqui não funciona, viu, rapaziada? Isso aqui não funciona, eu já tentei travar na cabeça, mas não dá. Tem esse mapa. Aí, por que eu não queria que vocês marcassem o famoso 2K? Porque tem o famoso 2K aqui. Aí você vai marcando tudo isso. Pode marcar. Aí, ó, põe aqui, 100% HS. Ok, eu jogo no número padrão. Remover 100%. Aí você vai aumentar todas as sensibilidades das armas, né, mano? Eu vou pausar aqui e já volto. 1.000 milhões de anos depois. Pronto. Daí eu já marquei todas, ó. Já marquei todinhas. Salvar configurações das armas. Sim, pode marcar. Partidas mix. Partidas sem pessoas que usam apps, sem hack na partida, sem emuladores nas partidas, sem netos, os bugs. Isso aqui não funciona mais, viu, gente? Os emuladores acabaram. Mas pode ativar, né? Sem pessoas que usam mod nas partidas. Pra quem não sabe, usa mod menu, né? Mod menu, usa um monte de mod. Se eu for seu DPI, eu jogo na 600. Daí você vai marcar a movimentação do seu youtuber. Bom, eu não jogo com biozinho, eu não jogo nativo, eu não jogo com o Elgato. Eu jogo com. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, o Apela 4, eu jogo com o Apela 4. É o Apela 4? Será que é? É. Com o Apela 4 e com o Rock. O Rock dá capa pra caramba, velho. Meu Deus. Salvar com movimentações. Aí você vai sensibilidade dos youtubers. Eu jogo com. Cadê? Tourzinho. Eu jogo com o Tourzinho, mano. Aí clica em salvar sensibilidade. Limpeza, você vai marcar aqui. Tá marcando tudo. É normal o teu celular vibrar. Se ele não vibrar é que ele tá desativado o modo vibrar. Aí você vai marcar tudo isso daqui. E daqui você vai chegar lá em cima. Todos. Pode confiar, mano. Aí vai estar lá, atenção, aviso importante. Tropa, assista ao vídeo 60 segundos para o YouTube. Dizer que você gostou e clique no botão inscreva e ative o sininho para liberar o app. Assista 60 segundos do vídeo para ajudar também. Tamo junto e obrigado por baixar o aplicativo. Ativar salvar toda a configuração do app. Às vezes isso funciona, às vezes não. Aí você clica aqui, é o nick. Clica, né? Espera um pouquinho. Quase na verdade, um pouquinho quase na hora de postar o vídeo, né? Sempre 3 horas eu posto. Aqui, mano, os seus vai estar assim, ó. O seu vai estar assim, ó. Desse jeito. Você clica no botão vermelho. E clica aqui. Aí você vai em todas. Aí se quiser ser membro, se tiver dinheiro aí, clica. Clica em seja membro. E é R$2,99. Rapaziada, aí, né? O aplicativo. Aí você volta no aplicativo. Beleza. Daí você vai. Opa, peraí. Eu marquei outro, não. Cadê? Tá, tô marcado. Beleza, pronto, eu já testei e dá muito capa. Se você joga no clonador, você clica em salvar configuração no clonador. Aí você lê tudo isso daqui que eu não vou ler agora. Aí você clica em salvar isso no clone se quiser. Ou se você quiser abrir o Free Fire na hora, pode abrir, né, mano? Clica em abrir o Free Fire e pronto. Gente, tem pessoa aí que fica perguntando se o Octopus dá ban, rapaziada. Não dá ban não, rapaziada. Ele só não deixa usar na tua conta na sua conta que você usa, tipo Google VK ou Facebook. Ele não deixa, não sei porquê, né, rapaziada. Mas pode usar que não dá ban, até o Nobru mesmo falou isso, beleza? E rapaziada, então valeu, falou.